Olá, vamos estudar hoje o capítulo 9 do Kitsu Shulchan Aruch, que trata de todas as leis relacionadas ao Tzitzit. O Tzitzit, esse é o capítulo 9, no caso. O Tzitzit, ele é tão importante, utilizado, que ele é equivalente ao cumprimento de todas as mitzvot junto. Existe uma razão para isso. No Passuk que fala sobre a lei do Tzitzit está escrito: e ouvireis e lembrareis de todos os mandamentos de Deus. Isso está em Bamidbar, capítulo 15, versículo 39, Passuk 39. A palavra Tzitzit, ela tem um valor numérico de 600. Acrescentando 8 fios e mais 5 nós. 8 mais 5, 13, mais 600, o valor numérico da palavra Tzitzit, você tem 613. Isso faz uma alusão a 613 mandamentos da Torá, todos os preceitos da Torá. É dever de todo mundo cuidar de vestir o talit katan durante todo o dia, certo? Então, o judeu tem que vestir o talit katan durante o dia inteiro. Agora, é durante o dia, não à noite. Agora, a opinião da Kabbalah, segundo a Kabbalah, você tem que usar até mesmo de noite, não apenas de dia. A Kabbalah você usa o talit katan dia e noite, o tempo todo. Ainda os mais mahmirim ainda dormem com o talit katan. Tem um talit katan ainda para dormir, dormem com o talit katan, já acorda, já está vestido de talit katan, não tira nunca. O homem tem que sempre procurar ter muito zelo com o talit katan e com o talit gadol. O talit gadol é o talit grande que é utilizado para fazer a reza de Shaharit. Esse talit gadol o homem passa a utilizar, no caso, o Sefaradi ele utiliza a partir de Bar Mitzvah e os Ashkenazim utilizam-se a partir do momento que o homem se casa, quando ele é presenteado com o talit gadol pela sua esposa, por sua noiva, recente esposa. A medida de utilizar o talit katan, a medida dele, primeiro de tudo, uma coisa por vez, o material do talit katan e a medida. O talit katan ele é utilizado também como também o talit gadol. O material ele corretamente é ser feito de lã branca de ovelha, tem que ser feito de lã branca de ovelha, tá? Também tem de tecido de algodão, claro que tem de tecido de algodão, mas o recomendável é que seja de lã branca, a preferência. Se você tiver entre uma oferta de comprar um talit de lã e um talit de algodão, compre de lã. De lã ele precede a todos os demais. Lógico que também é o mais caro. Se falta recursos, pelo menos compre um de algodão, ou de linho, ou seja o que for, mas de preferência tem que ser o de lã. Esses tecidos sintéticos existem opiniões que não são considerados, não são válidos. Existem opiniões que os atuais tecidos sintéticos, né, de origem plástica, né, de petróleo, não são válidos. Precisa ser de origem vegetal ou animal. De quase origem animal seria a lã de ovelha. No caso, a dimensão do talit. A dimensão do talit katan é de 1,5 cúbito de largura e 3/4 de cúbito de comprimento, tá? Agora, o que é 1 cúbito? 1 cúbito da Torá é equivalente a 48, está entre 48 e 49 centímetros. Essa é a medida de 1 cúbito da Torá. Então, se você tem o 3/4 de cúbito, ou seja, 3/4 de cúbito, então você vai dividir essa medida por 4, e ter 3/4 de cúbito de comprimento por meio cúbito de largura. Então, meio cúbito de largura seria por volta de 25, 24 centímetros. E 3/4 de cúbito de comprimento seria o equivalente a 30 centímetros. Seria equivalente a... não, mais.
seria equivalente a mais. Seria equivalente a 33, 34 centímetros. 33, 34 centímetros. Isso de comprimento por 25 de largura, por 24, 25 de largura, certo? Isso é a medida. A pessoa precisa ter um hábito de costurar nas laterais, laterais da frente e uni-las com as de trás. Deve zelar para deixar a maior parte aberta de tal forma que fique visível a primeira observação. É preciso que as laterais não fiquem unidas sequer por meio de ganchos. Bom, vamos lá. Vamos explicar o que está escrito aqui nesse trecho. Vamos lá. O que seriam então as laterais? Vou pegar meu talit katan e mostrar para vocês. Esse aqui é o talit katan, certo? Parte da frente. Esse daqui é a parte dos cantos onde são colocadas as franjas, ou tzitzit, os fios. Aqui no caso são os nós, que havia falado. Os 8 fios. 4, 8. Pode ver. 4 fios. Mais 4 fios, 8. Os nós. 1, 2, 3, 4, 5. 8 e 5, 13. Tzitzit, 600, 613. Esse daqui é o ângulo que serve tanto o talit katan, tanto com o talit gadol, eles têm o mesmo ângulo. No caso, o seguinte, o talit katan é colocado dessa forma. Eu estou sem o talit gadol agora para poder mostrar para vocês como ele é feito de uma forma diferenciada. O fio, ele faz um laço aqui, e aí esse nó fica aqui na borda. Tá. Existem regras sobre evitar a mistura de tecidos, para não cair na lei de Chladni's, que é você misturar lã com linho. Vamos supor que você tenha um tzitzit de linho, mas você quer fios de lã, como é o caso desse daqui. Esse aqui é todo lã. Aqui, esse talit é tecido de lã e o fio também é de lã. Vamos supor que você queira um talit que ele seja de linho, mas você quer os fios de lã. Então, o que acontece? Se você fizer essa mistura, você vai entrar na proibição de Chladni's, que é misturar lã com linho, que é proibido. Você não pode ter uma roupa com os mesmos tecidos juntos. Então, existe opinião que esse quadrado que vocês estão vendo aqui deveria ser de couro, de forma que o fio de lã não entre em contato com o tecido de linho. Existe opinião de que isso é válido, mas existe opinião que isso é contra, isso não se pode utilizar. Agora veja só. Então, se existe opinião que é contra, então é bom evitar. A partir do momento que existe uma opinião contrária, veja só, vamos deixar claro uma coisa. Existem opiniões dos sábios. Às vezes, quando você tem uma opinião do sábio que difere de outro, se essa opinião diferente não entra em conflito, não há problema algum. Você pode optar por uma ou por outra, conforme a sua tradição e costume. Agora, quando a opinião entra em conflito, é preciso se evitar. Então, o que acontece? Existe a opinião de que deve e a opinião de que não deve. Como existe a opinião que diz que não deve, embora algum sábio sábios chegaram à conclusão de que é permitido, então procura-se evitar em todas as dúvidas. Agora, se um sábio entende que pode ser feito dessa forma, e outro entende que não precisa ser feito dessa forma, porém ele não vai contra aquela opinião, então fica a opção de ser utilizada conforme a tradição e costume de cada linha, de cada família, certo?
Agora vamos lá. Tem um trecho aqui que a gente estuda que fala que referente ao orifício posterior que se afastou demais. O que seria isso? Os tzitsiotes não se tornam ilegítimos quando colocados na distância prescrita e posteriormente o orifício rasga e os fios se aproximam-se da ponta da roupa, mesmo ficando com distância correta. O motivo é que a Torá exige exclusivamente que os tzitsiotes estejam no lugar correto no momento da colocação, conforme foi dito, e façam para si tzitziot sobre os cantos de suas vestes. Entretanto, é apropriado reforçar em volta do orifício em torno da borda da roupa para não rasgar, para que os tzitziot não venham a ficar a distância menor a equivalente da ponta do polegar até o meio da junta. Seria então o que? A questão dos furos. A questão seria o seguinte: nós temos aqui 2 furos, um furo e outro furo, e os tzitzites, os fios são traçados por dentro, entendeu? Então tem aqui essa distância que deve ser feita. Essa distância aqui para o talit katan é apropriada. Já a distância o talit gadol é diferente, porque no talit gadol, embora eu não tenha aqui para poder mostrar, existe apenas um único furo e os fios eles são passados assim e o nó começa aqui. Aí o que? Ele chega abraçando aqui para o nó ser feito dessa forma. Então o que acontece? Com o passar do tempo pode ser que isso venha a se rasgar e ele se aproxime muito da borda, o rasgo. Mesmo assim não é considerado pasul, ainda está kasher. Outra lei é referente, como mostrei para vocês, o número dos nós. Então, o sistema para amarrar os tzitziot e as medidas mínimas. É costume fazer 5 nós duplos, deixando 4 conjuntos em volta entre eles. Como são feitos? Passa-se pelo orifício da banda com os 4 fios, certo? Os 4 fios passam de um lado e 4 fios do outro. Se você tem 8 fios, ficam 4 de um lado e 4 do outro, certo? E aí você faz um nó duplo, certo? Com os 4 fios de um lado e o do outro. Depois você prega o fio mais comprido, chamado de chamás, para rodeá-lo 7 vezes. Então você faz um nó aqui e faz 7 voltas. O que é o fio chamás? Esse fio aqui, ó, que acho que, não sei se vocês estão conseguindo verificar, que tem um fiozinho aqui a mais. Aqui, esse fiozinho que sobe aqui. Esse é o fio mais comprido que você deixa, que é o chamado de chamash ou auxiliar. Esse fio vai ser utilizado para poder dar a volta. Então você tem aqui o nó duplo aqui, e daqui primeiro você faz 7 voltas. Você chega no outro nó duplo e você faz com esse fio aqui 8 voltas. Mais outro nó duplo. Aqui você dá o fio e faz 11 voltas. Mais um nó duplo. E agora 13 voltas. E depois o último nó duplo. Certo? E pronto. Está feito. Isso é feito 4 vezes, porque são 4 pontas. No caso aqui, são as 2 dianteiras. E nas costas tem as 2 da parte de trás. A colocação do tzitziot no talit. É necessário que os 4 fios estejam separados uns dos outros, antes de passar pelo orifício e dar o nó. Portanto, não é legítimo quando o fio passa dobrado em 4 e assim é atado o nó, para só depois cortá-lo e torná-lo 4 fios. O mandamento do tzitzit exige que esteja legítimo na hora da colocação e não se torne correto depois de colocado. Igualmente, não é legítimo cortar o canto da roupa que tem tzitziot.
corretos, e costurá-lo sobre uma roupa que necessita de tzitziot. Ou seja, não é correto você chegar e cortar esse trecho, cortar essa parte, aqui está correto, certo? Você recorta essa parte aqui, e depois chega e pega esse pedaço, esse quadrado aqui, e costura numa outra roupa que não tenha ou não está corretamente. Não é correto fazer uma coisa dessa. O correto é o tecido está lá inteiro, você fazer os furos, passar os fios e fazer os nós. A verificação e separação dos fios do tzitziot. A pessoa deve verificar o tzitziot antes de vestir o talit, ou seja, toda vez quando você vai vestir, você tem que dar uma olhada, contar os fios, abrir, desembaraçar e sempre acompanhar para ver se por acaso não está faltando fio, se não faltou. Por quê? Aqui no caso são 8 fios. Fazemos de conta que caiu um fio. Qualquer lugar que o fio caia, não importa. Se tem um pedaço de fio aqui, pelo menos metade, ou uma determinada quantidade, ainda tem o fio. Agora vamos fazer de conta que o fio quebrou aqui, Haz v'Shalom, quebrou aqui no meio. Você já não tem mais 8 fios. De repente você tem 7. Quebrou mais um, partiu mais outro. Bem no pé. Aí agora você tem 6. Agora veja só, você tem 6 de um lado, mas você tem 8 do outro, 8 nas outras 3 pontas. Mas você começou a perder um fio de cada ponta. Pode acontecer, Haz v'Shalom, mas pode acontecer. Aí você perdeu um fio em uma ponta, um fio em outra, cada uma das outras 4 pontas, da forma que você tenha 7 fios em cada das 4 pontas do seu talit. Certo? Aí você tem que consultar o rabino para ver se ele não está passu. Você precisa consultar o seu rabino e acompanhar para ver se na opinião do costume que você segue, se por acaso não está passu. A bênção do... Agora veja só, é importante observar isso. Quem chega atrasado à sinagoga não precisa verificar e separar o tzitziot. Isso fará com que perca a oração com o público. Ou seja, se você chegou atrasado na sinagoga, a reza já está bem adiantada e você está super atrasado, você não precisa perder tempo de verificar se ele está correto ou não. Porque o tempo, os mantefilá, o tempo de rezar, o tempo da reza com o público é muito mais importante. É um valor muito maior a reza com o público do que observar agora se de repente está passu ou está kasher o seu talit katan ou o seu talit gadol, certo? Isso você vai fazer posteriormente. Porque você não vai deixar de rezar se por acaso ele estiver passu ou se estiver passu um dos dois. Aí, inclusive, você também não pode rezar sem, né? Então, essa verificação você pode fazer depois, porque a tefilá ainda a tefilá com o público é mais importante. Bênção sobre o talit e com o vestido. A bênção deve ser recitada antes de cumprir o preceito. Primeiro de tudo, você se prepara, você pega o talit, coloca antes de vestir sobre a cabeça, antes de começar a vestir, seja o talit gadol, seja o talit katan, e você recita a bênção. Depois do talit katan, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qideshanu b'mitzvot v'tzivanu al mitzvot tzitzit, certo? A do talit gadol é Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qideshanu b'mitzvot v'tzivanu lehitatef b'tzitzit. Agora veja só, após concluir você vai e veste. Talit gadam você encaixa no corpo, certo? E o talit gadol você tem todo um ritual, um costume. Existe algumas diferenças de costume de vestir entre o sefaradi e o ashkenazi. Isso você tem que observar dentro da sua tradição. Agora, observando o detalhe sobre o talit katan, o correto é você vestir uma camisa, depois o talit katan por cima dessa camisa e por último uma outra camisa por cima, porque não é apropriado que o talit katan esteja direto na pele do teu corpo.
não é considerado desrespeitoso. Agora, a questão é o seguinte, vamos para uma questão. Quando você retira o talit temporariamente ou quando cai e deseja vesti-lo novamente, não é necessário você proferir a bênção. Por algum motivo você teve que tirar o talit gadol, por exemplo. Você está rezando, você precisou ir no banheiro e retirou o talit gadol, certo? Então o que acontece? Após você retirar momentaneamente, por o intuito de vesti-lo logo depois, então você não precisa recitar a bênção novamente. Agora, entretanto, se a pessoa tira sem intenção de vesti-lo, você já tirou, você não tem intenção de vesti-lo novamente, mas mudou de ideia, ou aconteceu uma questão de força maior, que de repente você ganhou uma aliá Torá, e por acaso você acabou tirando o seu talit gadol por algum motivo que você estava numa parte da reza bem mais adiantada, por algum motivo de força maior, aí você, no caso, é preciso recitar a bênção novamente para poder vesti-lo, porque você retirou sem intenção de colocá-lo de volta e você teve que vesti-lo novamente. Agora, quando o talit cai de forma não intencional, não há nenhum problema, você pode vestir novamente sem precisar recitar a bênção. Agora, quando usar um talit que não nos pertence, é permitido vestir eventualmente um talit de outra pessoa para você rezar, vestido de uma forma emprestada, ou às vezes mesmo sem notificá-la, se ela por acaso estava ali presente na sinagoga naquele momento, você estava presente e você não encontrou a pessoa. Por exemplo, você chegou na sinagoga, por acaso na correria você chegou atrasado e acabou esquecendo o seu talit gadol, ou por acaso você guardou na sinagoga e alguém mexeu e você não encontrou. Você encontrou um outro talit ali, e a pessoa que é dona do talit, por exemplo, ela não vai fazer uso, é permitido que você use aquele talit para poder rezar. Se a pessoa, o outro proprietário não vai fazer uso. Logicamente, o mais apropriado, com toda boa educação, é pedir autorização para isso também, se a pessoa está por perto, certo? Agora, se você você pode utilizar de forma que não cause prejuízo para a pessoa. E que seria causar um prejuízo? Não seria efetivamente apenas levá-lo embora. Não, você pode até devolver na sinagoga, mas devolver no lugar onde você pegou. Tipo, você encontrou, no local onde você encontrou, é o lugar onde, depois que você faz o uso, no mesmo local você devolve. Do que você causa o prejuízo da pessoa de ficar perdendo tempo de encontrar, ou se direcionar, gastar tempo de ir para o local diferente onde ela deixou. Se o talit está dobrado, ele deve ser devolvido do mesmo jeito. Agora veja só, coisa importante. Você encontrou o talit dobrado bonitinho, você fez uso, você deve dobrar novamente e colocá-lo. Agora, quando é Shabat, como faz? Quando é Shabat, você não pode dobrar bonitinho como você dobra no meio de semana. Até para poder você dobrar no Shabat, faz de uma forma diferente que você não faz no meio de semana, porque lembrando que é o dia de Shabat. Eu mesmo, particularmente, eu não dobro. Eu enrolo ele na mão e depois coloco ele enrolado em uma espécie de um bolo, né? E agora, se você pegou um talit emprestado, a gente entende que seu amigo vai perdoá-lo por isso, porque entende que é questão do Shabat e você não pode dobrar bonitinho como encontrou. Não se sabe ao certo se alguém que solicita o talit do amigo, ao chegar ao chamado Torá, precisa citar a bênção antes de vesti-lo. Portanto, a pessoa que solicita deve tensionar que não o está adquirindo. Dessa forma, todos concordam que não é preciso proferi-la. Ou seja, se você está pegando, você tem em mente, você não está adquirindo para si. Então, dessa forma, se você não está adquirindo para si, é um talit emprestado, você está desobrigado a recitar a bênção sobre um talit de terceiros. Se o talit é seu, voltando atrás, se o talit é seu, você retirou o talit, você tirou o talit, guardou o talit gadol, quando terminou a sua tefilá, ou chegou no ponto da tefilá, que você poderia ter retirado, após acabar o vale de Shom, que é você permitido tirar a tefilá em talit, você chegou e terminou, guardou, bonitinho, dobrou, e você não tem intenção mais de vestir o talit gadol. Aí, de repente, o Shliach Tzibur
está organizando as aliot da Torá, te chama, te dá uma aliat Torá. Você tem que subir na Torá. Você não pode recusar uma aliat Torá. Você vai lá e você está sem talit. Aí você vai ter que vestir novamente. Sendo o seu talit, você recita a bênção. Agora, se você naquele dia era o talit emprestado de alguém, você subiu, você não é obrigado a recitar a bênção. Nesse caso, você chegou na sinagoga, estava sem talit, rezou sem talit gadol por algum motivo, e aí o que acontece? Você é chamado a ler a Torá. Então você vai lá e pega o talit gadol emprestado, e aí você não recita a bênção. Os fios do tzitzit precisam ser torcidos, considerados toda a parte destorcida de um fio, como se ele estivesse rompido parte desse ponto. Portanto, não conta para a medida de seu comprimento. No caso do desmanche das tranças. Vamos acalentar a questão agora dos fios rompidos. No caso de romper-se um dos 4 fios, que se duplicam em 8, restando a medida de Kedei Neivá, ou seja, 4 polegadas, ou de romper-se 2 fios, restando a cada um uma medida de 4 polegadas, são aplicadas as seguintes regras. Se os outros 2 fios tiverem o comprimento correto, o preceito será legítimo. Mas não será legítimo quando romperem 3 fios, mesmo que sobre o comprimento de 4 polegadas em cada um e o outro tenha a medida correta. Ou quando rompem um fio e não sobrarem 4 polegadas, ainda que os outros 3 tenham um comprimento correto. Portanto, ao romper um dos 8 fios pendentes, mesmo até que a saída do último nó, é evidente que estará legítimo, porque cada um dos 8 fios pendentes corresponde à metade do fio, e ainda remanescerá na outra metade a medida de 4 polegadas ou mais. No caso de romperem 2 fios, sem que reste a cada uma medida de 4 polegadas, então, se for possível que os 2 fios sejam no mesmo. O tzitzit não está legítimo. Todavia, o tzitzit está legítimo quando se estiver a certeza de que 2 fios são diferentes. Portanto, se os 2 fios que romperem estão do mesmo lado e houve cuidado na hora da colocação de não misturar os fios de um lado com os outros, portanto, os fios do outro lado têm de ter a mesma medida ou superior a 4 polegadas. Um fio rompido na altura do orifício não estará legítimo, ou seja, um fio que rompe na altura do orifício, ou seja, muito próximo, aqui no canto, no pezinho, não está legítimo. A regra de um fio rompido será legítimo quando restar o tamanho de 4 polegadas só é aplicada quando os fios têm a medida correta na hora da colocação, mas quando até mesmo um dos fios estava curto demais na hora da colocação, o tzitzit não estará legítimo. Agora, vamos supor que os fios romperam no Shabat. E o que fazer? Quando uma pessoa chega na sinagoga no Shabat e verifica que o seu talit não está legítimo, sexta-feira estava, de repente no Shabat não estava, por algum motivo, alguma coisa aconteceu, e ela se sentirá constrangida para conseguir outro e também sentirá vergonha de ficar sem talit, ela pode vesti-lo do jeito que está. A razão é que o Shabat, a razão é que é Shabat, quando não é possível consertá-lo. Você não pode consertar no Shabat. Portanto, por questão de dignidade humana, ela pode vesti-lo, mesmo quando ele não está legítimo, quando ele está pasul. Mas não deve proferir a bênção. Você não profere a bênção sobre um talit, um tzitzit que está pasul. Sobre proferir a bênção, vamos recordar o seguinte. O talit katan, quando você veste pela manhã, você pode vestir o talit katan sem recitar a bênção, a partir do momento em que você tem a kavaná, ou seja, a intenção de, quando for vestir o talit gadol, a bênção do talit gadol cobrir também o talit katan.
Se você sempre faz nessa intenção, você está sempre liberado da obrigação de recitar a bênção do Talit Katan, porque você já vai fazendo o Talit Gadol e vai cobrir. O indivíduo que veste sem uma roupa que está obrigado a tê-lo, transgride o mandamento afirmativo da Torá, que é vestir, façam franjas dos cantos de suas roupas. Sendo assim, deve-se zelar para parar uma das pontas de certas vestes que possuem 4 cantos. E não basta dobrar o canto e costurá-lo para deixar arredondado. Sobretudo o que não é cortado continua sendo considerado parte da roupa. É grande o castigo de quem transgride o mandamento do tzitzit, e aquele que é zeloso em cumpri-lo terá mérito de ver a revelação divina. Ou seja, o mandamento do tzitzit é feito de dia. É grande o mérito daquele que observa sempre. E aquele que despreza isso, diz que tem um grande castigo. Então, ficamos aqui com a conclusão desse vídeo, do capítulo 9, tá? Próximo vídeo será o capítulo 10, leis relacionadas ao tefilim. E até a próxima.